Sim, senhoras e senhores, que bom, tô aqui de volta e pronto para contar mais um caso daqueles. Essas histórias sobrenaturais mexem demais comigo, viu? Essa de hoje é impressionante, você vai amar. Tá tudo pronto, tudo preparado, e lógico que eu me preparo. Não é assim, não, vou pegando a carta, o e-mail e lendo. Não, a gente tem que se preparar. Vocês merecem. Então eu já sei tudo que se passa nessa história. Eu posso garantir para você que está aí do outro lado, esperando uma grande história, que se trata sim de uma grande história. Tá tudo pronto. Antes eu quero fazer um convite legal para você. Queria que você fosse no nosso outro canal, que é Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde você ouve as mais lindas histórias de vida de amor. Tem uma história lá que eu publiquei agora, quando o amor vira fúria, quando o amor chega em ponto de se transformar em fúria. É uma história das mais interessantes. E tudo o que é capaz de fazer uma pessoa que está apaixonada, só isso. A única condição para que ela fizesse o que fez era estar apaixonada, e ela estava. Dê uma passadinha por lá. Paulinho Boa Pessoa Oficial, tô te esperando, quero que você ouça essa história. Antes de eu começar a história misteriosa de hoje, um convite muito querido. Seja membro do nosso canal, por favor. É muito importante. Mas, Paulinho, por que você pede pra gente ser membro? Porque se eu não pedir, ninguém fará isso por mim. Ou eu peço, ou vocês nunca se tornariam membros. Então estou te pedindo, seja membro. É importante, Paulinho, se eu for membro do teu canal, eu te ajudo. Você me ajuda tanto, porque o YouTube ele valoriza o canal que tem membros. Você precisa ver o incentivo que a plataforma dá para os criadores de conteúdo, para que eles divulguem a importância de ter membros no canal. Eles incentivam muito. Então o YouTube dá muito valor. Então se você puder ser membro, vai ser muito especial aqui para o canal. Tá bom? Me dê essa força. Assim como eu quero que você se inscreva no canal e dar o teu joinha, a tua curtida. O joinha é a curtida. É outra coisa importantíssima para que o YouTube recomende o nosso canal, para que outras pessoas possam ouvir e mais histórias então possam chegar. Conto com você. Isso posto, chegou a hora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a impressionante história de hoje... Alô, Dona Tereza! Alô, Rolândia! Alô, Rolândia! Alô, Estadão do Paraná! Rolândia! Alô, Dona Tereza! É a sua história que acabou de começar. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quando eu fecho os meus olhos e volto para aquele ano de 1995, a primeira coisa que me vem não é a dor, não é. É o silêncio. É o silêncio, a reflexão. O silêncio da minha cidade do interior do Paraná, Rolândia. Um lugar delicioso, Paulinho. Simples, é verdade, tranquilo. Rolândia, onde as manhãs começam com o canto do galo, o cheirinho do café coado, onde todo mundo se conhece pelo nome ou o apelido, e a vida corre num compasso mais lento. Como eu já dissera, meu nome é Tereza. Eu sou a mulher do Amauri e a mãe do Otávio.
Naquele tempo, a nossa vida seguia o ritmo que a gente podia. Casa, trabalho, escola do menino. E as tardes no quintal, sempre com o nosso cachorro, o Marajá. O Marajá deitado debaixo da mangueira, feito um rei satisfeito com o próprio sossego. Era por isso que nós o chamávamos assim, Marajá, porque ele vivia cercado de sombra, água fresca e um carinho que parecia nunca faltar. Otávio, o nosso único filho, ele ia completar em 95 11 anos de idade. E para ele esse número parecia um número mágico. 11. Ele se sentia assim, sabe, meio homenzinho, deixando talvez aquela primeira infância, a porta de abertura para a adolescência. 11 também era o número de jogadores do time de futebol. 11 tinha alguma coisa mágica para ele naquele aniversário. Então, os demais aniversários sempre fazíamos um bolinho, alguma coisinha, um refrigerante, chamávamos os amiguinhos da escola, um vizinho, outro, mas nos 11 anos ele queria uma festa. Ele queria uma festa, era como se ele entendesse a importância daquele aniversário. A gente não entendia bem o motivo. Depois, vocês vão também entender. Todos os dias, ele riscava lá o calendário da cozinha com o lápis do dever de casa dele e dizia: falta pouco, mamãe. Esse vai ser o melhor aniversário de todos, mamãe. Eu vou fazer 11 anos. 11 anos. Mais do que 10, mãe. Eu sorria. Mas o que mais me chamava atenção era o brilho do olhar do Otávio quando ele falava dos avós, os pais do Amauri. Sim, eles moravam longe. Moravam num outro estado, no Espírito Santo, numa cidade bonita, cercada de montanhas, chamada Domingos Martins. Não era fácil para eles virem nos visitar, isso devido à distância e também à idade deles. Mas o Otávio amava esses avós, amava e sonhava tê-los na festa. Mãe, promete que o vô e a avó vêm, por favor, mãe, promete. Ele vivia a fazer esse tipo de pergunta, esse questionamento. E antes até que eu respondesse, o Amauri, meu marido, completava: já falei com eles, filho. Já liguei lá, já falei do teu aniversário. E meu pai até brincou que de qualquer jeito eles vêm, ou de um jeito ou de outro, mas eles virão sim, filho. Ele sempre repetia a frase meio brincando, meio sério. Isso o Amauri. Bom, já que nós iríamos fazer uma festa e desta vez um pouco maior do que as demais festas para o Otávio, começamos a pensar em tudo. 8 meses antes da festa acontecer, para que os pais do Amauri garantissem a presença, nós enviamos o convite para eles. O convite, deixa eu explicar como foi. Era uma carta escrita com todo carinho, com a letra redonda do Otávio e um desenho dele mesmo segurando ali 2 balões. O Amauri ainda ligou para garantir que os pais tinham recebido a cartinha e eu lembro bem da voz firme do meu sogro, o seu Manuel, do outro lado da linha. Nós vamos, meu filho, vamos sim. Pode preparar tudo aí, o café que eu gosto aí do Paraná, hein? Vou até trazer um cafezinho daí. Promessa é promessa. Irei, opa! Já conversei com a tua mãe, lógico que vamos. De um jeito ou de outro. Mesmo se for para ir de outro jeito, eu vou. Mesmo que seja para eu ir de um outro jeito, eu vou. E a minha mulher também, sua mãe também. Pois é, foi um tempo bonito, um tempo de planos, de listas de convidados, anotações. Eu pensava no bolo, nos docinhos, nas cadeiras emprestadas, aquelas de plástico, que teriam que vir da vizinhança. Aquele tempo, 95, não era muito comum aqui em Rolândia alugar. Hoje sim, o pessoal aluga as mesas, as cadeiras. Aquele tempo havia menos essa ideia de aluguel. Quem tinha mais esse tipo de cadeira e mesa eram os bares, né?
E eu estava pensando, falei, ó, já que vai ser em casa, a nossa casa era grande, especialmente o quintal, nós tínhamos que trazer algumas mesas dessas, de plástico, cadeiras de plástico, para que pudéssemos receber todo mundo. A minha irmã, a Silvana, nossa, essa minha irmã, ela é mais velha do que eu, 2 anos, mas é super empolgada com festa. E ela morava 2 ruas abaixo da nossa, e ela já estava empolgada, já se oferecera para ajudar. A outra coisa que a minha irmã Silvana amava, sempre amou, foi a fotografia. E ela tinha uma máquina. Minha irmã andou pensando. Eu acho que só não tocou esse projeto avante, porque depois ela se casou com o Ricardo. E você sabe como é que é marido, especialmente na época que ela casou, né? Mas ela queria ser fotógrafa. Era o projeto da vida dela. Então ela tinha uma máquina, uma câmera fotográfica, uma Yashica famosa. E ela já falou, não, deixa comigo. Eu vou fotografar a festa inteira, eu vou fazer tudo isso. Não precisa chamar fotógrafo. A Silvana, ela era do ramo, ela sabia fotografar bem. E ela era dessas mulheres práticas, decididas. E outra coisa, sabe quem puxou demais a Silvana? A filha dela, a Heloísa. Era uma moça prendada, calma, que fazia os melhores brigadeiros e beijinhos que eu já provei. Ela, a Elo, ficou de cuidar desses docinhos da festa. Bom, a casa foi ganhando, na medida em que o tempo ia passando, a festa, a casa foi ganhando aquele clima de festa, aquela expectativa boa, aquela ansiedade que a gente sente quando vai reencontrar pessoas que nós amamos. Especialmente o Amaury, meu marido, vivia a expectativa da vinda dos pais dele. O meu filho, o Otávio, que era apaixonado pelos avós, estava todo empolgado e contando os dias para a festa chegar. Dizia que o velho Manuel, isso é o Amaury falando do pai, andava muito animado, seu Manuel, que Dona Sandra, a mãe dele, já estava separando um tecido, ó, um tecido para costurar um vestido novinho para a viagem, para vir à festa de aniversário de 11 anos do neto. Só que 2 meses após termos enviado o convite para o seu Manuel e a Dona Sandra, isso lá na cidade do Espírito Santo, aquela promessa deles virem acabou se transformando num grito de saudade. Primeiro um grito até de horror, sabe? Um grito até de tragédia. E depois virou saudade. Mas veja você o que é a vida. 2 meses e um pouquinho depois de termos mandado o convite para o meu sogro e para minha sogra, a promessa deles virem se transformou num grito de saudade. Até um grito de horror. Até um grito de tragédia. Eu vou explicar o porquê. Na terça-feira daquela semana, eu me lembro como se fosse agora, o meu marido ele volta da oficina, o Amaury, e disse que os pais dele iriam naquela semana até Vitória. Eles estavam tão empolgados com a vinda para o aniversário do neto, do Otávio, que eles iam até a Vitória buscar as passagens aéreas. Compraram passagens aéreas. Iriam até lá para buscarem a passagem numa agência de viagem onde compraram as passagens em promoção. O planejamento deles era vir de avião, viriam até Londrina de avião, e de Londrina viriam de ônibus até Rolândia, que é a nossa cidade. O meu marido conta para mim, o Otávio, nosso filho, escutou e ficou todo mundo empolgado de ouvir esse plano. Quer dizer, os avós não só viriam, mas já estavam preparando isso com 6 meses de antecedência. Ah, mãe, então eles vêm mesmo, que bom, oba, oba, aquela coisa de criança, de menino, oba, 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 gritava pulando pela sala. Isso foi na terça. Na verdade, a viagem aconteceu na sexta-feira. Eles foram pela manhã, ficaram lá em Vitória fazendo algumas outras coisas. Eu sei que almoçaram por lá, apanharam essas passagens
E já com as passagens em mãos, eles retornavam então de Vitória para a cidade deles no Espírito Santo. Isso sexta-feira. Foi quando o telefone tocou. Eu me lembro, eu estava passando roupa. E já era finzinho de tarde. O Marajá, o cachorro deitado na sombra. Quando ele escutou assim o telefone tocar, levantou as orelhas e ficou inquieto. Eu percebi que o Marajá ficou inquieto. Veio até mim, parou na porta da lavanderia e soltou um gemido meio estranho. Sabe quando o cachorro ele chora abaixo de uma maneira longa? A gente sente mais do que escuta. Olhei para ele e falei: "Que foi, Marajá? Que atitude é essa? Parece que tá uivando." Lógico que o Marajá não respondeu, era só um cachorro. Mas também não se moveu. Parecia que ele estava até ouvindo alguma coisa que eu não ouvia. O telefone tocou de novo e eu atendi. Do outro lado da linha era uma voz firme, mas ao mesmo tempo uma voz... Ela era firme, mas incisiva e triste. "É da casa do senhor Amaury?" "É sim", eu respondi. "Quem fala?" "Aqui é sargento da Polícia Rodoviária Federal, Miranda. A senhora poderia chamar o Amaury, ele é seu marido? E a senhora poderia chamá-lo por gentileza?" Naquele instante, antes mesmo do Amaury vir até o telefone, ele já estava em casa. Eu senti que não era coisa boa. Não. Eu senti que, pela voz daquele homem, sargento, Polícia Rodoviária Federal, eu senti que era alguma coisa ruim. Aí meu marido veio enxugando as mãos assim na calça, sem nem imaginar o que viria. Falou pouco, ouviu muito. E quando ele desligou, o rosto do Amaury, meu marido, já era outro. "Tereza, o que foi? O que aconteceu?" "Tereza, você não vai acreditar." "O quê? O que aconteceu, Amaury?" "Foi um acidente, Tereza." Eu parei onde eu estava. "O que você está falando? Explica direito, Amaury, eu não estou conseguindo entender." Meus pais, eles estavam voltando de Vitória para casa e sofreram um acidente. O carro bateu num caminhão na serra. A minha mãe teve morte no local." Não me fala isso. "E o seu pai?" O policial, o Miranda, que estava falando comigo. "O meu pai tá no hospital, mas não tá bem. Ele tá mal, tá no hospital." A partir daí, faltaram palavras, faltou chão. Fomos imediatamente para lá. 3 dias depois, o meu sogro também se foi. Nós tínhamos já sepultado a dona Sandra e tivemos que sepultar também o seu Manuel. Meu Deus, aquela promessa que eles viriam no aniversário do nosso filho, do nosso Otávio, aquela promessa ficou no ar. O velório foi muito triste lá em Domingos Martins. Nós tínhamos saído do Paraná para lá. O Otávio fez questão de ir com a gente. Ele insistia, ele amava demais aqueles avós. Disse que ele precisava muito se despedir. Foi uma viagem longa e silenciosa. Naquela estrada parecia que o tempo não passava. Cada curva era mais triste do que a anterior. Quando nós voltamos de lá, a gente mal se falava. Mas uma coisa estava estabelecida, estava certa.
não haveria mais a festa. Não, não aconteceria, não tinha mais clima. Vocês imaginem, faltando 6 meses por o aniversário do Otávio, a empolgação que o Otávio estava da vinda dos avós à festa. Acontece aquela tragédia. Não havia mais clima. E eu achava que, de fato, o correto fosse esse. Talvez cantássemos um parabéns no dia do aniversário do Otávio, mas a festa que nós estávamos planejando acontecer, não aconteceria mais. O nosso filho não falava nada sobre esse assunto e nem nós também tocávamos no assunto, mas ficou estabelecido: filho, agora não tem mais clima, né? Quando você fizer 12 anos, a gente faz a festa que você queria. Ele concordou. Ele estava de pleno acordo. Só que passados mais ou menos uns 40 dias após a morte dos avós, numa manhã, eu ainda estava deitada na cama ao lado do Amaury. O Otávio, nosso filho, ele entrou no quarto. Mamãe, papai, eu sonhei com o vovô e com a vovó. Eu levei aquele susto, eu até me sentei na cama. O Amaury também se ajeitou. Eu pedi que o Otávio se aproximasse, segurei na mãozinha dele. Senta aqui, filho. Sonhou o quê? Aí ele respirou fundo e começou a responder. Mãe, eu sonhei com o vovô e com a vovó e eles pediram para eu não cancelar a festa. Falaram para eu não cancelar a festa, que eu tenho que fazer porque eles vão estar aqui de algum jeito, mas eles estarão aqui. Oh, meu Deus, eles disseram isso para você, filho? Falaram, mamãe. Falaram, e eu não estou mentindo. Eu sonhei de verdade. A mamãe sabe que você não mente, o seu pai também. Tá. Se acalma, depois eu converso com o seu pai e a gente conversa com você novamente. Agora já aproveita, porque eu já ia te chamar. Tá na hora mesmo de se preparar para ir para a escola, tá? A mamãe já vai levantar. Enquanto que o Otávio correu então para o banheiro para cuidar daquela sua higiene das manhãs, o que é natural de acontecer em toda a casa, eu aproveitei e falei baixinho com a Amaury. O que você acha? O Amaury olhou para mim e falou: eu senti que ele falou a verdade. Ele não iria inventar essa coisa de jeito nenhum. Depois conversamos então, tá certo? Tá certo. Quando nós nos levantamos, o Otávio ele já tinha se adiantado e já estava vestindo a roupa do uniforme, e já com o uniforme da escola ele foi para a cozinha. E lá na cozinha ele quis nos contar os detalhes do sonho. Foi ele mesmo que entrou no assunto. Mamãe, papai, olha, eu sonhei que o vovô e a vovó, eles estavam assim num lugar muito bonito, cheio de flores. E o vovô falou para eu não ficar triste. E o que mais? O que mais que eles falaram, filho? Perguntou o meu marido Amaury, com a voz um tanto ou quanto embargada. Ele falou assim: nós prometemos ir à sua festa, Otávio. E promessa é promessa. A gente vai. Nem que seja de outro jeito, mas a gente vai. Não é, Sandra? Aí a vovó fez que sim com a cabeça. Ela não falou nada. Foi o vovô que falou tudo. As palavras do menino ficaram ecoando dentro de casa. O vento soprou leve pela janela da cozinha e o cheiro do café fresco tomou conta do ar. Marajá, o nosso cachorro, deitado perto da porta, levantou a cabeça, abanou o rabo devagar e depois voltou a se deitar. Ninguém falou mais nada sobre aquele assunto naquele instante, mas nem precisava. Bom, aí o dia começou, o Amaury foi para o trabalho, eu fui levar o Otávio na escola. Naquele mesmo dia, quando eu fui buscar o Otávio na escola,
Ele ainda me falou: mamãe, eu acho que eles vão vir mesmo. Eu senti, sabe, mãe, quando o vô falou comigo. Eu, na hora, quis corrigir o meu filho, né, que era impossível isso, porque os avós estavam mortos, mas eu preferi me calar. E assim nós acabamos de chegar em casa, ele foi ajeitar as coisas na mochila, era uma exigência minha sempre, e também já se adiantar nos deveres de casa. Foi quando o meu marido Amaury retornou do trabalho e nós aproveitamos e ficamos sozinhos ali na cozinha, enquanto o Otávio ainda cuidava dos seus afazeres. Amaury se sentou à mesa calado, ficou olhando para as próprias mãos, como se buscasse nelas alguma resposta. E aí, Amaury, você pensou no assunto? O Otávio, ele falou comigo novamente depois que voltamos da escola. Ele acredita que os avós virão mesmo no aniversário. Para ele, na cabecinha dele, ele quer que a festa aconteça. Amaury demorou um pouco para responder, olhava para o chão, depois para a janela, depois para mim, até que disse: Eu acredito que, de fato, os meus pais fariam qualquer coisa para não faltar a essa festa. Então, o que a gente faz? Toca para frente o projeto? Ele respirou fundo e respondeu: a gente faz. Vamos fazer. Vamos tocar para frente o projeto. Mesmo assim, por causa do sonho? Não só isso, por causa da promessa. E foi assim, com o olhar marejado e a voz baixa, que tudo ficou decidido. E nós comunicamos ao Otávio: filho, a mamãe conversou com o papai. Você está certo. Quer dizer, o teu sonho foi muito significativo. Nós vamos fazer tua festa. Tá tudo mantido. E aí, como nós sempre fomos muito unidos, nós nos abraçamos. Aquilo queria dizer: ok, a festa vai acontecer. Nos dias seguintes, eu comecei a reorganizar tudo. Refiz lista de convidados, liguei para minha irmã Silvana, que é aquela que está sempre empolgada com as festas, contei sobre o ocorrido, ela até se emocionou comigo ao telefone, mas quando percebeu que a festa seria mantida, respondeu: é o certo, Tê. Ela me chama de Tê. Eu sou a Tereza, mas para ela eu sempre fui a Tê, desde que nós éramos meninas. É o certo, Tê. Foi o desejo do Otávio. E é porque ele sente algo que a gente ainda não entende, né? Vai saber o que significa esse sonho. Tá certa. Toca o projeto para frente. Eu tinha ainda algumas dúvidas. Afinal de contas, a gente fica preocupada também com a opinião das outras pessoas. Houve tanta dor, houve tanta tragédia. E agora ia acontecer uma festa. A minha irmã acabou me incentivando. Sim, a vida continua. Lógico que dá para fazer a festa, minha irmã. Às vezes, é a dor que precisa ver a alegria para poder descansar. Se a dor não sentir a alegria chegar, ela permanece. E assim, com essa ajuda, com esse apoio, fomos retomando os preparativos. Heloísa, minha sobrinha, filha da Silvana, ficou de fato encarregada dos docinhos. Fez questão de caprichar, dizendo que aquele seria um doce para 2 gerações. Sim, a Heloísa, a minha sobrinha, sempre foi uma menina talentosa, daquelas que nunca erram o ponto do leite condensado, e ainda decorava as forminhas como se fossem pequenas joias. Bom, e aí nós fomos retomando os preparativos. Ainda havia um bom tempo para isso. Olha, de fato o trabalho foi grande, mas a gente acabou se envolvendo nesse trabalho com muito amor e com muita disposição. E o tempo passou, o dia da festa chegou. Era um sábado. A gente ia fazer a festinha, começar a partir de umas 17 horas. Esse era o projeto.
O sol veio pela manhã, isso nos ajudou. Já logo pela manhã, umas 10 horas, Silvana chegou em casa com a Heloísa e a gente começou a preparar tudo com esmero, com afinco e com amor. Eu também, naquele dia acordei muito disposta, acordei cedo, até antes mesmo do galo cantar, e fui direto para a cozinha e preparei tudo com muito esmero. O Marajá, o nosso cachorro, também, sentado debaixo da mangueira, caladão, observando o quintal. O Marajá, de fato, parecia sentir que aquele dia seria diferente. A Mauri, meu marido, também. Não foi para a oficina aquele dia, não. Vestiu sua camisa azul clara e começou mãos à obra, a ajudar. Sabe, a festa também tinha esse lado de envolver, o da colaboração de cada um, da contribuição de cada um. E assim o dia foi passando. Não vai dar tudo certo. Um tentando convencer mais o outro de que o caminho era aquele, vai dar tudo certo. A gente tinha esse apoio mútuo exatamente por tudo que havia acontecido. Por volta de umas 16 horas, a Silvana já tinha retornado à sua casa com a Elô, mas voltaram para minha casa e desta vez ela já veio com aquela máquina pendurada, com aquela correia marrom, a câmera fotográfica Yashica FX3 de filme, e ela usava desde o tempo de namoro com meu cunhado. Ela queria ser fotógrafa e aquela máquina Yashica ela ganhou do meu pai. Era para ser a máquina da fotógrafa e acabou se tornando. Trouxe um filme novinho, disse toda animada: eu comprei esse Kodak Gold aqui, ele é de 36 poses. A moça da loja disse que é o melhor, é para ficar bem feito. Eu gosto de fazer, você sabe. Eu sou uma semi-profissional. E eu completei, falou: semi não, você é uma profissional completa e total. A gente sorria. Naquele tempo, ter uma câmera assim era um pequeno tesouro. E Silvana adorava registrar tudo, os detalhes, os olhares, as risadas. Ela dizia que fotografia é a lembrança que não envelhece. Heloísa, minha sobrinha, veio junto, o cabelo preso num coque e com aquele sorriso doce, tão doce quanto os brigadeiros e beijinhos que ela havia preparado. Foi direto para a cozinha arrumar tudo, agora na mesa. A casa foi ganhando vida, o cheiro de bolo se misturava a tudo da casa. As risadas infantis começaram também a encher o quintal. Quando deu por volta de 16h30, os convidados começaram a chegar. Vizinhos, primos, amigos da escola do Otávio, até o técnico do time de futebol do menino apareceu trazendo o uniforme novo do time como presente. E os meninos que jogavam vieram todos. Otávio, meu filho, estava radiante. Ele usava uma camisa branca que eu comprei para ele, o cabelo penteado de lado e um brilho no olhar que não deixava dúvida. Ele acreditava que os avós queriam aquilo de acordo com o sonho. E o vô disse para ele no sonho que ele e a avó estariam presentes. De algum jeito, de alguma forma. Até disse, nem que seja de outro jeito, mas nós estaremos por lá. E o meu filho acreditava piamente nisso. A Mauri, meu marido, ajudava a colocar um pouco mais de cadeiras no quintal, vieram mais convidados do que nós esperávamos. Esse tipo de imprevisto sempre acontece. Foi o bar do seu Zé que nos deu esse socorro. E de vez em quando, eu via ele se afastando um pouco, olhando para o portão de madeira, com um olhar distante, como que se esperasse algum convidado assim, de última hora. Era o mesmo portão antigo que o pai dele, seu Manuel, ajudara a instalar quando nós fomos morar ali. O Marajá, nosso fiel companheiro cachorro, ficava sempre por perto. Andava devagar entre as pessoas, observava cada movimento, mas não se deixava tocar. De vez em quando, ele se sentava assim em frente ao portão, focinho apontado para o vento,
como se ele, Marajá, o cachorro, também estivesse esperando algum convidado chegar, algum convidado de última hora aparecer. Isso tudo eu consegui observar. Eu tentava não me abalar, mas era impossível não sentir que havia sim alguma diferença, alguma coisa diferente no ar. A festa seguiu. Músicas simples, risadas de criança, gente que comia um salgadinho, que gostava daquele meu pãozinho com carne louca, que tomava refrigerante. Meu marido comprou um barril de chopp. A festa transcorria da melhor maneira possível, como tantas outras festas. E aí vai passando, até que por volta das 8 horas da noite, alguém anunciou: vamos cantar os parabéns? Vamos! Na verdade, quem fez o anúncio foi a minha irmã Silvana, a fotógrafa, porque ela estava preocupada com o flash da máquina. Ela falou: que essa máquina é meio temperamental, sabe? Eu estou preocupado, enquanto tiver a bateria, tudo ok. Vamos cantar o parabéns? Todo mundo se reuniu ali no quintal, as crianças à frente, os adultos em volta, e o bolo estava grande, bonito, no centro da mesa. O Otávio, ele ficou atrás do bolo, as mãos apoiadas na toalha branca e o sorriso mais lindo que eu já vi. A Mauri, meu marido, ao lado dele, eu um pouquinho atrás, e a Silvana, minha irmã, com a câmera, com a Yashica pronta e preparada. E ela começou a fazer os primeiros cliques. Aquele som do obturador cortou o silêncio. Mais uma, ela gritava. Ela estava no comando. Ela gostava daquilo. Mais uma. O flash piscava de novo. E enquanto ela fazia as fotos, eu senti, sabe? Eu senti um vento diferente que passou pelo quintal. Não era forte, mas era frio. Mesmo que nós estivéssemos no mês já de outubro. Sabe, passou aquele vento assim, frio. Até o portão de madeira rangeu. Devagar, inclusive, mas rangeu. Como que se alguém empurrasse o portão com uma certa calma. Foi junto com aquele frio que passou. O Marajá, eu olhei para ele, o cachorro. Levantou a cabeça e ficou olhando fixamente para a abertura do portão. Não latiu, não correu, mas ele olhou e levantou as orelhas, como que se apurasse a audição para escutar alguma coisa. O vento passou por nós e eu juro, sabe, Paulinho, por um segundo, o ar teve o cheiro de perfume de lavanda, o mesmo que a dona Sandra, a minha sogra, usava quando ela vinha nos visitar. A Silvana clicou mais uma vez, talvez sem nem perceber que o vento havia parado. O portão voltou a se fechar sozinho, com um rangido leve, e o silêncio tomou conta do quintal. Não, eu não comentei nada, mas eu observei tudo. Cantamos os parabéns, meio trêmulos, meio contidos. Nessa hora eu olhei assim para o meu marido, eu consegui ver uma lágrima no canto dos olhos dele. Obviamente ele estava lembrando dos pais. Estava lembrando, e era impossível não lembrar. Quer dizer, era uma festa, era motivo de alegria, mas como tudo havia acontecido há coisa de 6 meses, meio ano, para esse tipo de tragédia que a nossa família havia sofrido, realmente era muito pouco tempo. Então ele estava emocionado, meu marido estava. Eu também confesso que estava. Sim, para o Otávio, nosso filho, era mais fácil, ele era criança e depois aquele sonho que ele teve, de certa forma, o confortou, o consolou. Você sabe como é que é festa de aniversário? Depois que canta parabéns, corta o bolo, é servido os brigadeiros, os beijinhos, outros docinhos mais que eu também havia adquirido. Aí o pessoal acha que, bom, é hora de acalmar, a música parece que vai diminuindo a intensidade,
os convidados começam a se despedir, um que vai por isso, outro que vai por aquilo, os abraços, o tchau, tchau Otávio, um grito de criança, os abraços que eram trocados. Bom, o final de festa se anunciava. Balões estourados, papéis coloridos, aquele cheiro do bolo, aquele cheiro do brigadeiro, do beijinho, até que a casa foi ficando vazia. Aquelas duas inseparáveis companheiras ficaram. Estou falando da minha irmã, a fotógrafa Silvana, e a filha dela, minha sobrinha a Heloísa. Ficaram para ajudar eu a arrumar a casa. A Mauri, meu marido, cansado, se sentou na sala. O Marajá, o cachorro, folgado como sempre fora, se deitou perto dele, tranquilo. Pela primeira vez ele ficou mais tranquilo do que estava nos últimos tempos. Otávio, o meu menino, que acabara de completar 11 anos, exausto, cansado, acabou depois dormindo no sofá, abraçado até com um dos presentes que ele havia ganhado. A casa parecia em paz. E naquela noite o vento não soprou mais. Até que 15 dias se passaram. O cotidiano voltou devagar. A Mauri na oficina, eu nas minhas tarefas, Otávio para a escola, para o time de futebol. E 15 dias passados, também foi num finzinho de tarde de sábado, já comecinho da noite, que a Silvana, minha irmã, apareceu outra vez, trazendo consigo um envelope. Esse envelope estava lacrado, ela fazia isso. Era um envelope que vinha lacrado do laboratório de fotografias. Ela me chama sempre assim, nunca me chamou de Tereza. Eu fui buscar as fotos, revelei todas lá no estúdio do Sr. Milton. Ele faz um trabalho muito bom. Mas você sabe como é que é a minha ética, né? Olha aqui, tá tudo, veja, tudo seladinho, tudo lacradinho. Eu só mexo em fotografia, porque a foto não me pertence. Eu só cliquei. A foto pertence à família de vocês. Eu só vou abrir aqui na frente de vocês. Lógico que eu autorizei a minha irmã a fazê-lo, mas ela tinha realmente essas características. Eu enxuguei assim as mãos num paninho de prato, chamei o Almauri, ele estava na sala, e a Silvana então deslacrou o envelope com cuidado, e aí ela espalhou as fotos sobre a mesa de centro da nossa casa. As primeiras eram simples, fotos normais de festa de aniversário. Otávio sempre presente nas fotos, com crianças rindo, bolo, balões, gente abraçada, tudo normal. Aliás, parabéns, Silvana, você é uma excelente fotógrafa. Precisa ver a nitidez das fotos, sabe? A nitidez, a beleza das fotos. Uma pena que você não se transformou numa fotógrafa, minha irmã. A gente se elogiando, porque ela merecia. A gente estava elogiando a Silvana porque de fato ela merecia. Olha essa, o Tavinho tá lindo aqui, dá uma olhadinha. Tavinho é o meu filho, é assim que ela chama. A mim de T, o Otávio de Tavinho. Sempre, a Silvana sempre teve esse hábito. O meu querido esposo, a Mauri, de Mauri. E assim era. Eu inclinava para ver as fotos e até que de repente o mundo parou. Foi justamente naquela foto em que o Otávio estava atrás da mesa do bolo sorrindo e as mãos apoiadas na mesa. Ao lado dele estava o Amauri, um pouquinho mais atrás, eu. A foto deveria contar com 3 pessoas: Otávio, Amauri e eu. Mas o impressionante vem agora, porque naquela foto nós tínhamos
5 pessoas. Mas quem eram as pessoas? Otávio, Amaury e eu, 3. A 4ª pessoa, seu Manuel. A 5ª pessoa, Dona Sandra. Os pais do Amaury, os avós de Otávio, estavam ali, presentes na foto. Seu Manuel, na foto, mantinha a mão pousada sobre o ombro do neto. E Dona Sandra, um passo atrás, com aquele mesmo olhar sereno que ela sempre teve em vida. Eles não sorriam, mas também não pareciam tristes. Pareciam presentes. Ao ver aquela imagem, o meu corpo inteiro gelou. A Silvana percebeu a minha reação na hora e falou: eu juro, eu juro, eu não mexi em nada na máquina. É lógico que ela não tinha mexido. Eu só apontei a máquina e bati. Não coloquei o dedo na frente, nada. Foi o mesmo clique. Você viu? Ela não precisava explicar. Até porque não havia explicação. Eu chamei o Amaury, o meu marido, e falei para ele: Amaury, olha, e eu coloquei o dedo indicador esquerdo, mostrando os pais dele. Amaury ficou mudo. Pegou a foto com as mãos trêmulas. Olhou, virou contra a luz e então percebeu algo que fez o coração parar por um instante. A mão do pai pousada sobre o ombro do menino não fazia sombra. Silvana, a minha irmã fotógrafa, engoliu seco. Eu senti as lágrimas virem sem controle. Éramos 3 adultos. E eu não sei porquê, mas naquela hora, como nós 3 tínhamos visto, a partir do meu marido, a partir do Amaury, que isso fique entre nós, por favor. Por favor, que isso fique apenas entre nós. A Silvana, minha irmã, foi a primeira a se manifestar. Lógico, Amaury. Não vou comentar com ninguém. Eu também. Eu achei que naquele momento ele estava certo. Ok, não vamos comentar com ninguém. Aquela foto acabou sendo guardada em meio aos documentos e no fundo de uma gaveta. Nós colocamos, para que vocês tenham uma ideia da importância da foto, nós colocamos junto com a escritura da nossa casa na gaveta. Dali para frente ficamos conversando os 3, eu, a Silvana, o Amaury. A gente estava impressionado de como foi possível que eles tivessem aparecido na foto. Quer dizer, só tinha uma explicação: eles estiveram lá. Mas não vamos comentar nada com o Otávio. Se bem que, olha que coisa impressionante, o Otávio depois viu todas as fotos e a gente imaginou que ele nunca fosse cobrar aquela. Ô mãe, tá faltando aquela foto. O Otávio se lembrou da foto. Ô mãe, tá faltando aquela foto que eu fiquei com a mão em cima da mesa, lembra? Não, eu não me lembro, filho. Eu sei que passou, mas ele cobrou a fotografia. O mais impressionante foi que, meses depois disso, de novo o Otávio nos disse que ele tinha sonhado com o vô e a avó. E dessa vez, no sonho, o vô veio falar para ele que ele tinha vindo na festa de aniversário do Otávio. Mãe, eles vieram, mãe. O vô me falou e a avó confirmou, fazendo que sim com a cabeça. Vieram na minha festa, mãe. O Amaury nessa hora olhou para mim, eu olhei para o Amaury e nós entendemos que entre o céu e a terra existem muitos mistérios. A verdade foi que aquela foto
Aquela foto ficou guardada entre os documentos mais importantes da casa. Não mostramos para mais ninguém. Ficou fazendo parte do segredo meu, da minha irmã Silvana e do Amauri. Não raras vezes eu percebo o Amauri abrindo a gaveta para dar uma espiada na foto. Ele só olha e aguarda de novo. Eu, por exemplo, nunca mais tive a curiosidade de olhar para a foto, talvez em respeito a ele. E o tempo passou. Passou do jeito que o tempo sempre passa, sem pedir licença e sem avisar. Chegamos ao ano de 2025. 30 anos desde aquele aniversário que mudou as nossas vidas. 30 anos depois. Nossa, até parece uma eternidade. E ao mesmo tempo parece que foi ontem que o Otávio soprou aquelas velas de 11 anos, com os olhos marejados e o vento passando suave pelo quintal. Hoje, o nosso filho Otávio é um homem feito. Em outubro, ele completou 41 anos. Está casado com a Cláudia, uma mulher doce, serena, que o entende com o olhar. Juntos, eles têm 2 filhas, nossas netas amadas, Isis, de 14 anos, e a Rafaela, que acabou de fazer 11. Olha que coincidência. Ela fez 11 anos, 30 anos depois do pai dela ter feito 11 anos. É o destino, com a sua maneira discreta de fazer poesia. Parece ter escolhido o ano de 2025 para acender de novo aquela lembrança antiga. Talvez porque fosse o mesmo número, o mesmo ciclo. 11, aniversário da filha. 11, aniversário do meu filho, o pai dela. Talvez porque certas histórias não saibam envelhecer. Eu só sei dizer que no dia do aniversário da Rafa, de 11 anos, a casa cheia de vozes, cheiros e risadas e também de memórias. No meio da conversa, o Amauri de surpresa. Foi surpresa até para mim. Amauri agora com 68 anos, meu marido. Levantou-se devagar, foi até o quarto e voltou segurando algo que eu não via há muito tempo. Um envelope pardo, desbotado, mas ainda inteiro. Ele se sentou à mesa, ao lado da família, e colocou o envelope diante dessa mesma família com todo cuidado. Até as meninas olharam curiosas. A Rafa perguntou: "Que é isso, vô?" Amauri sorriu daquele jeito manso que o tempo ensinou. É uma lembrança, uma foto que o tempo não levou. Cláudia, a nora, se inclinou para ver melhor. E ele retirou de dentro do envelope a tal fotografia. Aquela mesma. O bolo simples, as fitas coloridas, os balões. O menino sorrindo e por trás dele 2 presenças que a lente registrou, mas que o tempo nunca explicou. Amauri segurava a foto com um carinho silencioso, como quem toca algo sagrado, e começou a contar. Contou tudo, o convite feito para os pais dele, a viagem dos pais dele até Vitória, o acidente, o sonho do Otávio, a decisão depois de a festa ser mantida, depois do sonho do Otávio, o vento, o portão que rangeu sozinho, a reação do nosso cachorro, que lamentavelmente não estava mais ali conosco, o Marajá. Contou tudo. Enquanto ele falava, as netas escutavam a história sem piscar. Isis apertava a mão da irmã mais nova e Rafaela, emocionada, deixou escapar: "Ah, o papai tinha a minha idade aqui quando isso aconteceu?" "Tinha sim", respondeu Amauri. "Foi num aniversário como o seu, de 11 anos, que ele aprendeu que era promessa." O silêncio tomou conta da sala por um instante e então a Isis perguntou com a doçura que só adolescente tem: "Vô, quer dizer que esses da foto aqui são os seus pais?" "Sim, são os meus pais."
Nessa hora, o Otávio, que estava por perto, nosso filho, escutou. E aí ele se levantou, e ele chegou e viu a foto. Mãe, a foto que eu falei para a senhora que estava faltando, a foto que eu tô com a mão na mesa. Só que ele viu aquela mão no seu ombro, a mão do avô. E mais atrás, ele viu a avó. Na hora, as lágrimas brotaram dos olhos de Otávio. E aí, para ele, nós explicamos que guardamos aquela foto. Foi decisão do pai dele e minha. Mas que agora o pai dele resolveu expor, mostrar a foto a todos. Comentário do Otávio: meu Deus, pai, meu Deus, mãe, é por isso que eu sempre senti que os meus avós vieram na minha festa de 11 anos. Eu sempre tive a certeza disso. Quer dizer, eu até sonhei com isso. Eles vieram revelar para mim num sonho. Foi o dia que a família ficou emocionada. E a Mauri comentou comigo: sabe, Tereza, eu achei que era a hora de deixar todo mundo saber. E houve mais um detalhe. Eu sonhei com os meus pais. E eles apareceram para mim no sonho dizendo que eu precisava mostrar a foto. Que eu aproveitasse para mostrar a foto para a família inteira. Na sequência, a Mauri completou: Tereza, só que agora eu acho que é hora de contar essa história. Escreve. Você escreve tão bem. Conta essa história. Naquele canal que você sempre ouve, do Paulinho Boa Sorte. Eu dei risada e falei: Paulinho Boa Pessoa. Isso. Conta a história lá. Conta do jeitinho que ela foi. Eu até tentei pedir para ele a foto emprestada para poder fazer uma cópia, mas ele negou com um gesto calmo. Não, minha velha, essa foto não é para ser copiada. Ela é para ser sentida. Quem escutar a história vai ver a imagem com o coração. E foi por isso, Paulinho, que eu resolvi escrever para você, para que essa história não se perdesse, para que mais gente pudesse ouvir e sentir e entender que o amor não se apaga com a morte. Ele muda de forma, mas continua acendendo o mesmo fogo geração após geração. Hoje, quando o vento passa pelo quintal e o portão ainda range devagar, eu sinto o mesmo arrepio suave de 30 anos atrás. Não é de medo, de presença, de continuidade. O tempo pode até ter levado os rostos, as vozes, os cheiros, mas a promessa continua viva, soprando leve entre as árvores. E quando eu fecho os olhos, eu ainda escuto o mesmo sussurro que eu ouvi lá atrás, na voz calma do velho Manuel, ecoando através do vento. Nem que seja de um jeito diferente, mas eu vou. Nem que a gente vá de outro jeito, mas nós iremos. Porque o amor verdadeiro, Paulinho, não tem distância e nem fim. Ele apenas aprende novos caminhos e continua em cada foto, em cada lembrança, em cada sopro de vento que passa devagar por um portão de madeira. Sou Tereza Tales Franco. Foi exatamente assim que tudo aconteceu. Escrevo direto de Rolândia, Paraná.